Sabias que seu smartphone Android tem dicas de recursos escondidos que você não sabia até hoje? Então, fique ligado que após a vinheta eu vou trazer todas as dicas e truques do seu smartphone. Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal AC Technology. Eu chamo Adolfo Xangara. Se é novo no canal, inscreve-se e ative o sininho de notificações para sempre receber atualizações sempre que eu postar um novo vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje irei falar de 5 funções secretas ou recursos que seu smartphone Android possui. Então, fique ligado e vamos lá. O primeiro recurso que tem é o 3D Touch. O 3D Touch é um recurso que já vem presente na rival da Samsung, que é o iPhone. Isso foi implementado no iPhone 6S. O 3D Touch permite com que tu pressiones no aplicativo, pode ser a câmera, e vai aparecer uma janelinha com opções como gravar vídeo, tirar foto, tirar selfie, entre outras funções presentes no 3D Touch. Então essa é uma função rápida para quem quer mandar uma mensagem. É só pressionar no aplicativo de mensagem, ele vai dar várias opções, se responder uma mensagem, mandar mensagens, entre outras funções. Então esse é um recurso, uma função boa e rápida que vai ajudar no seu dia a dia usando seu smartphone Android. O segundo recurso é o preenchimento automático de senhas. Usando seu smartphone Android, a Samsung possui um aplicativo chamado Samsung Pass, que utiliza a sua impressão digital ou reconhecimento facial para preencher a sua palavra passe em alguns sites ou aplicativos. Por exemplo, tu entras no Facebook e configuras Samsung Pass. Aí, logo que configuras Samsung Pass, sempre que quiseres fazer o login no Facebook, já não precisas colocar de novo o teu nome do usuário, tua senha, que vai te levar mais tempo. É só colocar o teu dedo para impressão digital ou a tua cara com reconhecimento facial, e ele logo vai preencher automaticamente a sua senha e nome do usuário, e tu vais fazer o login na tua conta com rapidez e é mais seguro, porque já podes fazer sempre o login e pode ser da tua conta sempre que quiseres. Outro recurso presente é a presença de eu encontro meu dispositivo semelhante a buscar meu iPhone, está disponível nos iPhones e tal. Então eu aqui estou a usar um iPhone, como podem ver na tela. Eu, por exemplo, perco o meu smartphone Android ou Samsung, ou alguém rouba. Então pode usar qualquer celular, pode ser um iPhone, pode ser um Huawei e tal, para poder fazer login num site que eu vou mostrar aqui. Então nesse site tu vais colocar a tua conta de Samsung para poder saber a localização do seu celular e ter mais opções lá. Então essa é a importância do encontro no dispositivo, porque ele é bom, tem várias opções e tu podes conectar a tua conta em qualquer smartphone disponível. Então eu vou entrar no Find My Mobile Samsung. Então entrei aqui no Find My Mobile Samsung. O celular, nesse site do Find My Mobile Samsung, eu já coloquei a conta, que como pode ver tem a conta presente. O dispositivo que eu quero localizar é um Galaxy A20. Ele aqui coloca o status de rede, ou seja, se os dados estão ativos, coloca a percentagem de bateria, coloca várias opções, como o toque. Eu posso colocar o celular para tocar, mesmo que esteja no silêncio ou no modo vibrador. Eu posso bloquear o celular apagando das informações, posso fazer backup das informações, posso recuperar chamadas e mensagens com base nisso. Então eu vou dar um exemplo do toque. Eu estou ao lado do meu celular, do Galaxy A20, então vou colocar na opção de toque. Então vou colocar para tocar o celular e vou fazer um vídeo mostrando o celular a tocar, para vocês verem que o celular está a tocar. Então eu vou clicar aqui, ele já diz uma informação. Seu telefone tocará por 1 minuto no volume máximo, até mesmo se o modo de som estiver definido como vibrar ou silenciar. Então vou clicar no toque. Então ele está conectando ao telefone e ambos os telefones devem estar com os dados, ou a rede deve estar ligada, a internet deve estar ligada. Então, como podem ver, eu sou um telefone, eu vou fazer um vídeo para vocês verem do celular a tocar. Ele já diz buscar o meu telefone, está tentando localizar esse telefone. Então é uma função muito boa, pode te ajudar a localizar o teu celular em caso de roubo ou perda. Outra dica secreta para quem não sabe é que tu estás aí com teus amigos, queres tirar uma selfie ou queres tirar uma foto qualquer de família, mas é mais para selfie. Tu queres tirar uma selfie com teus amigos, então
E tem que ter uma pessoa com pau de selfie, mas não deixa um pau de selfie, ou tem que ser uma pessoa com uma mão comprida para poder clicar no obturador para tirar a foto. Mas nisso, no Android existe um recurso secreto ou uma dica que tu podes utilizar sem precisar de ter um pau de selfie ou alguém com um braço comprido para poder tirar selfie onde todo mundo vai estar. Tu podes levantar a mão e a câmera vai te mostrar um sensor que vai ativar o temporizador do seu celular, um temporizador de 3 segundos, e com base nisso tu podes tirar a foto com a família ou amigos. A quinta e última dica ou recurso é o modo noturno. Eu já trouxe num vídeo aqui, que vou deixar aqui, a falar sobre o modo noturno no WhatsApp, mas também existe o modo noturno nativo do sistema do próprio celular. Então, na Samsung ou nos Androids ou smartphones que possuem a versão Android, existe também o modo noturno nativo do sistema. E para tal, tu tens que ativar nas definições, no campo divisor e luz, ou brilho e luz, para quem o tele e luz, lá tu vais ativar o tema. Tem a opção de tema claro, tema escuro para algumas versões de Android, e para outras versões de Android existe a versão de ligar o modo escuro e existe uma opção de... O que é aquilo? Uma opção de agendar o modo noturno ou programar, onde ele vai ser ativo ao final do dia e desativado ao nascer do sol ou no início do dia. Então, meus amigos, essas são as principais dicas ou truques escondidos do smartphone Android, principalmente Samsung. Então, se gostou do vídeo, clique no gosto e partilhe para seus amigos. Se já conhecia uma das dicas, deixa aqui nos comentários. Se não conhecia nenhuma delas, também deixa aqui nos comentários. Se tiver uma dica extra, também pode deixar aqui nos comentários para todo mundo saber. Se tiver alguma dúvida ou um assunto relacionado com seu smartphone, uma dúvida, pode mandar aqui ou deixar nos comentários que eu vou fazer um vídeo acerca da sua dúvida. E o vídeo vai ficar por aqui. E tchau!